Conselhos de saúde de manhã, você tem que andar descalço para desanuviar, tirar toda a energia negativa. Estamos aqui. Mas o que me trouxe aqui não é sobre tais assuntos de saúde. A minha ideia aqui é te mostrar um assunto muito importante sobre espiritismo ou feitiçaria. Essa é a parte 2 e eu gostaria que você ficasse aí para entenderes um pouquinho sobre espiritismo moderno. O que é espiritismo? A atração demoníaca por qualquer coisa que a gente tem e ele se sente convidado. Isso é espiritismo. Convidar os demônios da tua vida de qualquer forma. E como ele torna-se moderno? Porque no tempo em que vivemos, ela tem uma estrutura diferente em relação ao tempos passados. Hoje a feitiçaria, que é o espiritismo, ganhou uma outra roupagem e está atuando de uma maneira secreta, que hoje vamos explicar um dos lados, não todo, um dos lados, para que você também tenha noção, assim como a gente teve noção. E eu gostaria de abrir a palavra de Deus contigo, no livro de 1 de João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creem em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Aqui a palavra espírito compreendemos que é ideias, ensinos, porque se sai um falso profeta, você tem que analisar, mas analisar o ensino. Não se analisa o interior da pessoa, como muitos creem, não. Se analisa a ideia. Por isso é que a palavra espírito, em um sentido, vai vir como o Espírito Santo, em outro, como um sentimento de uma pessoa que está triste, o espírito está batido, que estamos a pregar o sentimento, e em outro vai vir como ideia, que é algo que sai de dentro para fora. E aqui em João, ela demonstra-nos uma ideia. O que é que eu quero te mostrar com isso? Primeiro, existem muitos falsos profetas a saírem por ali. E você deve analisar as ideias, se vêm de Deus ou não. Onde é que isso entra no espiritismo? Eu queria lhe convidar a abrir comigo o livro Testemunho Seleto, volume 1, no capítulo 21. Aqui diz assim: milhares foi-me mostrado, tem se estragado mediante a filosofia da franologia e o magnetismo animal. Filosofia, ideia. Muitos têm estragado nas ideias, sendo impelido à infidelidade, sendo levado à mente e começa a soltar-se nesse sentido. E quase certo, ela pode perder o seu equilíbrio e ser controlado por um demônio. Vãs sutilezas enchem a mente de pobres mortais. Aqui diz assim: muitos têm sido levados, em muitas ideias que ao se deixarem levar, eles são enganados por um demônio. Pensam que é em si mesmo tal poder para realizarem grandes obras, que não sentem nenhuma necessidade de um poder superior. Jesus não lhes ensinou tal filosofia, que é ensino, de que você tem um poder dentro de ti, de que você tem força. Coisa alguma dessa espécie se pode encontrar nos seus ensinos bíblicos. Olha o que diz aqui. Muita gente tem sido estragado por ensinos, por filosofias, por ideias. Muitas dessas pessoas têm sido guiados por tais ensinos e têm entendido que dentro de si tem pessoas. O espiritismo, que é o controle da mente do ser humano, por meio de filosofias, ela tem entrado no sentido moderno, que hoje temos chamado de espiritismo moderno. Como? Hoje as pessoas têm sido levadas, querido irmão, a crer que dentro de si tem um poder, com aquelas motivações. Trabalhe, lute, foque-se, faz isso. Você tem um poder dentro de ti, tem uma força dentro de ti. Isso é espiritismo. Esse ensino nós encontramos na Bíblia. Toda pessoa que é motivada nessa ideia não sente necessidade da Bíblia Sagrada, irmão. Nem sente necessidade de Deus. Por isso que quando a pessoa consegue um ofício, um trabalho, com essas ideologias, com essas filosofias, essa pessoa não tem prazer de ir para Cristo Jesus. Porque entende que eu consegui as coisas por mim mesmo. Isso é o espiritismo moderno. Essas pessoas que têm essas ideias são guiados por um demônio. Satanás tem eles guiado. Porque a Bíblia ensina de que para você conseguir alguma coisa, você tem que depender de Deus. O homem lança a sorte, provérbio 16, mas quem decide é Deus. Você vai concorrer para o concurso público, vai concorrer para a universidade, você vai concorrer para um trabalho, mas a decisão central está em Deus.
Porque você tem que orar para quando você entrar, falar assim, não, se Deus permitir com que eu entrasse, é porque Deus tem um propósito na minha vida. Mas hoje nem é assim. Hoje temos sido levados por essa ideia. Você passa a noite a estudar, a se dedicar, nem medita a Bíblia. Quem está te dominar? Quem te ensinou a fazer isso? São demônios. Isso é o espiritismo moderno. É te levar você a se centrar numa ideia e deixar a Bíblia de quê? De parte. E quando você conseguir, você falar que foi as noites perdidas que eu tive, eu não dormia, eu não sei o quê, e não vai sentir que Deus é que estava a te guiar. Então logo, Jesus não nos ensina com essas filosofias. Jesus nos fala assim, eu sei que você precisa de roupa, de comida, de água. Tudo isso eu sei, mas antes, primeiro buscai o reino de Deus e as outras coisas vão ser aqui, acrescentada. Hoje, vamos falar desse aspecto do espiritismo moderno, que é por base de filosofias e ensino. Você que está na universidade, você que está no ensino médio, você que está em qualquer formação, ouve, não desliga-se da Bíblia. A maneira de nós vencermos esse espiritismo moderno é você, uma mão na Bíblia e uma mão no quê? Nos estudos. Para que quando você se formar, você saiba reconhecer que Deus foi o meu baluarte. Mas se você descarta a Bíblia, só se foca nos estudos, você está mediante ao controle de um demônio. E se um demônio te controla, você pode conseguir, mas você não vai ser feliz. Você pode alcançar e não vai ser feliz. Porque o demônio quer que você tenha que ter vício de mais e nunca conseguirá nada. Então, te convido a nos seguires para que no próximo vídeo, assim que a gente falar de outro campo do espiritismo moderno, também estejas lá para sentires que Deus está a te guiar para sair dessa vida. Se calhar você está nesse mundo do espiritismo moderno, que para ti, os ensinos desse mundo é que tem que mensurar a Bíblia. Então eu lhe convido a nos seguir e a estar sempre conosco. Deus te abençoe. Até lá, paz e graça.